Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz, onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Seja bem-vindo a mais um Encontro com a Palavra. Se esta é a primeira vez que você participa desse programa, seja bem-vindo. Nunca é tarde para começar a estudar a Bíblia. Nosso estudo começou com o livro de Gênesis e agora estamos estudando a primeira epístola de Pedro. Nos próximos 2 programas enfocaremos a parte mais difícil desta carta. Devemos nos lembrar que Pedro não estava escrevendo, ele estava abrindo seu coração enquanto ditava a carta. Em apenas 8 versículos, Pedro se refere a 10 assuntos importantes. Nestes 8 versículos, ele vai de um assunto para outro 10 vezes, o que demonstra que ele não estava escrevendo. Procure encontrar quais são estes 10 assuntos aos quais ele se refere. Ouça esta passagem que começa no versículo 17 do capítulo 3 e vai até o versículo 2 do capítulo 4. É melhor sofrer por fazer o bem se for a vontade de Deus do que fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados de uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, que há muito tempo desobedeceram, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nela, apenas algumas pessoas, a saber, 8, foram salvas por meio da água, e isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês, não a remoção da sujeira do corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu aos céus e está à direita de Deus. A ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Portanto, uma vez que Cristo sofreu corporalmente, armem-se também do mesmo pensamento, pois aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus. Baseado nesse texto, um teólogo disse que quando Paulo e Pedro se encontrarem no céu, Paulo vai perguntar para Pedro o que significou aquela declaração ao final de sua segunda carta. Suas cartas, as de Paulo, contêm algumas coisas difíceis de entender. Bom, esta passagem de Pedro é muito difícil de entender. Pedro afirma que Jesus Cristo morreu pelos pecados do mundo. Através do seu corpo ele morreu. Seu espírito continuou vivo, e foi o seu espírito quem visitou os espíritos em prisão e pregou para eles, espíritos que tinham se recusado a ouvir o Evangelho quando tiveram a chance nos dias de Noé. Ao estudar essa passagem, tente determinar exatamente o que Pedro estava ensinando. É incrível, mas é difícil tirar qualquer conclusão. Martim Lutero disse em um dos seus comentários: ninguém sabe o que esse texto significa. É uma passagem difícil de ser interpretada. Aparentemente, depois que morreu na cruz e antes de sua ascensão, Cristo teve um ministério de libertação do mundo espiritual. Esta passagem descreve coisas que os anjos anseiam por observar. Mas Pedro pula de um tema para outro. Primeiro ele fala sobre sofrimento. Aliás, ele começa e termina falando sobre sofrimento. Depois de falar sobre o nosso sofrimento, ele pensa no sofrimento de Cristo e aí passa para o ministério que Jesus teve entre sua morte e ascensão. Depois, quando ele se refere a Noé, lembra-se do batismo. Aí, fala no batismo e começa a falar sobre ele. Bom, Pedro pula de um assunto para outro. Talvez o batismo o fizesse lembrar da ressurreição de Jesus, e aí ele pensou na vida eterna que Jesus vive hoje. Ele simplesmente vai de um assunto para outro, mas acaba como começou, falando sobre sofrimento. Aquele que sofreu em seu corpo rompeu com o pecado, para que no tempo que lhe resta não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade de Deus.
Se você já passou por alguma cirurgia grande ou por algum sofrimento físico durante o tempo em que ele durou, provavelmente nem se lembrou de algum pensamento sexual, imoral ou pecaminoso. O objetivo do sofrimento é o tema principal da primeira carta de Pedro. Ele menciona o sofrimento 14 vezes porque estava escrevendo para pessoas que estavam sofrendo. Ele estava escrevendo para judeus messiânicos espalhados por todas as províncias de Roma, Ásia Menor. A perseguição em Roma, de onde Pedro estava escrevendo, era muito intensa. Ele sabia que ia se espalhar para as províncias e por isso queria preparar o povo para o sofrimento que enfrentaria. Outra passagem muito bonita está no capítulo 4, versículos de 7 a 11. O fim de todas as coisas está próximo, portanto sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todos sempre. Amém. Aqui temos o melhor do pastor Pedro, dando alguns conselhos pastorais muito sábios. Neste texto ele disse que o fim de todas as coisas estava próximo e, diante disto, que tipo de homem eles deveriam ser? Eles deveriam ser calmos, dedicados à oração com autocontrole e hospitaleiros. Eles deveriam amar uns aos outros, lembrando-se que o amor cobre multidão de pecados. Pedro também traz neste texto importantes revelações a respeito dos dons espirituais e dos ministérios resultantes deles. Cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Não é maravilhoso pensar que não temos os mesmos dons e que somos diferentes? Não é bom pensar que não temos nada a ver com um monte de salsichas saindo da linha de produção, uma igualzinha à outra? De acordo com Pedro e também com Paulo, Deus não nos deu os mesmos dons, nem os mesmos ministérios. Paulo usou a palavra diversidade quando falou dos dons e ministérios. Pedro falou na graça de Deus em suas múltiplas formas. Devemos ser bons administradores desses dons. Aliás, a mordomia não se aplica apenas à questão do dinheiro, mas também aos dons e ministérios. Se o seu dom é pregar, pregue. Se é ensinar, Paulo disse em Romanos 12, se é ensinar, ensine. Não importam quais sejam os seus dons, exerça o seu ministério e entregue-se a ele. Costuma-se pensar que para provar a sua humildade você deve estar disposto a fazer tudo o que aparecer. Todo mundo faz tudo, mas não é isso que a Bíblia fala. Pedro apresenta mais um pensamento referente às múltiplas formas da graça de Deus e aos dons e ministérios. Ele escreve, se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê. Todos os ensinos bíblicos sobre os dons espirituais nos lembram que eles são dirigidos para o corpo. Através dos seus dons você ministra para mim, através dos meus dons espirituais eu ministro para você. Todos nós devemos ter esta consciência, independentemente do dom ou ministério que cada um de nós tem, devemos ter consciência de que Deus é a fonte e a força por trás deles. A glória de Deus deve ser o propósito dos nossos dons e ministérios. Este é o sábio conselho que Pedro dá no capítulo 4 da sua primeira carta. À medida que Pedro continua no capítulo 4, ele apresenta outros conselhos sobre o sofrimento, seu tema central. Ele escreve, amados, não se surpreendam com o fogo que surge entre vocês para os provar, como se algo estranho lhes estivesse acontecendo. Mas alegrem-se à medida que participam dos sofrimentos de Cristo, para que também, quando sua glória for revelada, vocês exultem com grande alegria. Se vocês são insultados por causa do nome de Cristo, felizes são vocês, pois o Espírito da glória, o Espírito de Deus, repousa sobre vocês. Contudo, se sofre como cristão, não se envergonhe, mas glorifique a Deus no meio desse nome. Por isso mesmo, aqueles que sofrem de acordo com a vontade de Deus devem confiar sua vida ao seu fiel Criador e praticar o bem. Mais uma palavra de Pedro sobre o sofrimento. Se você está sofrendo, a palavra de Pedro é para você. Não se surpreenda com os problemas pelos quais você está passando. Não pense que problemas, calamidades e sofrimentos nunca acontecem.
Em quase todo mundo existem pessoas que sabem muito bem disso. Elas sabem que o sofrimento é parte da vida. E sabe, uma coisa que distingue muito bem um indivíduo de outro não é se ele passa ou não pelo sofrimento, mas como ele enfrenta isso. Hoje existe a disseminação do pensamento de que não somos responsáveis por tudo que nos acontece, nem por tudo que nos fazem. Não é nossa culpa, ou somos apenas produto do meio em que vivemos e do passado que tivemos. Todos esses conceitos da psiquiatria convencional estão errados e vão contra os princípios bíblicos. Você é responsável por você mesmo. Você não pode ser responsável por tudo que acontece para você, mas é responsável por tudo que você faz a respeito do que lhe acontece. A questão é como você vai responder a todos esses problemas. Você não pediu para nascer, nem pediu para ser filho desses pais que o trouxeram ao mundo. Ninguém pode ser responsabilizado por ter sido maltratado pelos pais ou pelos irmãos. Mas como a pessoa vai reagir aos maus tratos, isso sim é responsabilidade dela. Hoje contamos uma porção de abordagem para aconselhamento. Muitas delas são chamadas de abordagem terapêutica da realidade. Uma dessas escolas da terapia da realidade diz: você tem problemas, todo mundo tem problemas, mas você tem um sistema de crer. Todos têm esse sistema de crer. Não são os seus problemas que o levam às consequências emocionais. Seus problemas são processados através do seu sistema de crer, e a maneira como você processa os seus problemas através deste sistema determina as consequências emocionais que você terá. Mencionei essa teoria porque eu creio que ela é enfatizada pelo nosso Senhor Jesus e pelos apóstolos. Essas formas terapêuticas e aconselhamento não autenticam o ensino do Novo Testamento. É o Novo Testamento que as autentica. Eu encerro o programa de hoje com um desafio. Como seguidor de Jesus Cristo, você acha que sua vida não combina com problemas? Então leia a primeira carta de Pedro outra vez e veja se Pedro concorda com esta sua perspectiva dos problemas. Finalizo deixando com vocês 1 Pedro 4, verso 7. O fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sabe, eu espero que você possa realmente estar aprendendo da palavra de Deus. Espero que você possa realmente estar ciente de que o Senhor Jesus Cristo pode dar forças para você vencer qualquer tipo de problemas que você está enfrentando. Não esqueça de anotar o nosso endereço e escrever para nós. É importante você entrar em contato conosco. Deus lhe abençoe. Até o próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.